Tem gente que vende pra caramba e tem gente que vende mais ou menos. Só que tem gente que vende mais do que 10 concorrentes juntos. Cara, o assunto de hoje é bem bacana e é com um cara especialista em vendas. Eduardo, tudo certo? Tudo Como é certo, que você muito tá, obrigado cara? pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Show de bola. Gente, pra quem não sabe, esse cara aqui ele tem um currículo impecável. Por quê? Multinacionais, o cara já tem expertise em consultoria, na parte de investimentos, na parte de lideranças. Então é um conhecimento gigantesco e é claro que ele vai compartilhar tudo aqui no nosso Workaholic, beleza? Cara, pra gente só entender um pouquinho, quem é o Eduardo? Bom, já que estamos falando de vendas, né, me vejo justamente como um vendedor naquele sentido de não apenas querer vender Sim, a venda pela venda, digamos assim, mas aquela venda no sentido de ajudar. Eu me vejo como um resolvedor de problemas. E é como eu entendo assim que todo vendedor deveria tratar essa missão. Então, eu resumiria nisso, em ser um resolvedor de problemas. legal, cara. E assim, a gente sabe que ninguém chega no mundo das vendas à toa, né? Todo mundo tem uma história ali de como que foi chegar até as vendas. No teu caso, tu já começou sendo um vendedor na tua vida? Como é que tu chegou até ali? Foi o meu primeiro trabalho formal, mas já na infância eu já tinha trabalhado vendendo picolé, sorvete, pastel, lá no interior do Rio Grande do Sul, onde eu fui criado. E quando eu estava lá pela oitava série, alguém que tinha uma mecânica de refrigeração com a loja das peças para a própria oficina lá na minha cidade, por conhecer a família ali, perguntou para o meu pai se eu não teria talvez interesse em ser o balconista daquela loja. E aí eu lembro que foi como eu acabei vindo a fazer, inclusive, o meu primeiro curso de vendas na associação comercial lá da cidade, para já ir melhor preparado para esse trabalho. E depois, por poucas vezes, assim, trabalhei fora da área comercial, mas assim foi como começou de fato. Show de bola, cara. E a gente sabe que assim, o vendedor, ele não é só um vendedor. É um psicólogo, é um amigo, né? Ele nunca vai ser somente o cara que vende, né? Sim. No teu caso, tu sente que o vendedor ele sempre tem que ser algo a mais ali? Com certeza, até porque toda informação que a gente busca pode justamente acabar ajudando na conquista de um cliente, ou mesmo antes disso, na atração desse cliente Sim. também, e, por fim, no próprio fechamento da venda. Eu lembro, por exemplo, de já ter me visto na situação de, por estar abordando negócios de porta em porta, bati em uma que depois eu descobri que era uma contabilidade. Quem me recebeu disse que até não tinha tempo para conversar na hora porque estava de saída. Eu falei, tudo bem, te acompanho até o elevador. Posso só fazer uma perguntinha para ver se eu entendi uma conversa que eu ouvi de outros contadores outro dia? A conciliação ela é uma forma de conferência. O cara entrou num modo professor assim, e se empolgou em falar daquilo que é da área dele, assim, né? E ficou ali uns 15 minutos conversando comigo, explicando o que era, né? E no fim das contas, passados esses 15 minutos, o cara que disse que estava de saída ainda me perguntou, o que eu queria mesmo, afinal, né? E daí ali já se deu mais um negócio também. Mas com essa história eu só quero ilustrar assim que a gente acaba até não tendo ideia de como tudo que a gente tem de repertório acaba por ajudar nas vendas. E daí por isso acaba acontecendo, de hora você ser psicólogo, hora consultor financeiro e assim por diante. Show de bola. E aí tu tocou num ponto muito importante, que é quando você tocou num assunto da pessoa específica ali, ela meio que se abriu, né? Sim. A gente vê muito isso em vendas, que talvez aquele vendedor que ainda não entendeu a importância do rapport, né? Sim. Que nada se faz sozinho. Só que pra gente chegar até a pessoa pra, de fato, mostrar que a gente tem a solução, cara, ela tem que te dar essa abertura. E aí no rapport é justamente onde acontece isso, né? No teu caso, aconteceu já alguma situação um pouco inusitada, assim, de um rapport, assim, que foi algo totalmente fora do normal? Teve duas situações até um pouco engraçadas, né? Eu sempre falo nos meus treinamentos também que a gente tem que cuidar para quando vai fazer uso de uma técnica, cuidar para fazer isso com naturalidade, senão fica escancarado que você está tentando manipular. Não que o manipular vai ter uma conotação negativa nesse caso, né? Até porque se você não manipula o cliente, ele não compra de você.
se você não manipula uma paquera, você não arruma uma namorada, sim. né? Então é uma manipulação no bom sentido. Agora, a gente ouve em alguns treinamentos ou literaturas de vendas que a gente tem que, por exemplo, sempre fazer uso do nome do cliente. E aí, um vendedor que estava tentando me vender, então, um curso de inglês, com essa dica em mente, provavelmente, né? Começou a falar, então, Eduardo, você vai aprender tal coisa, Eduardo. E ele começou a repetir tanto o meu nome que eu parei de prestar atenção no que ele estava falando para ficar só contando quantas vezes ele falava o meu nome, né? E uma outra situação envolvendo especificamente assim essa tentativa do rapport que a gente aprende na neurolinguística, Sim, né? Foi num curso de hipnose em que, talvez achando que eu já achando que eu não conhecesse já do termo, alguém, ao explicar sobre rapport, começou a imitar os gestos que eu fazia, Sim, assim, né? Espelhamento ali, né? Exato. E aí eu, atento àquilo, comecei a, de sacanagem, até fazer gestos aleatórios só para ver, assim, né? Então, uma hora eu coçava a bochecha, depois eu cruzava e descruzava os braços, botava a perna para um lado, para o outro, e em seguida ele repetia. E daí depois ele assim, olha, Eduardo, tu nem percebeu, mas eu tava aqui fazendo espelhamento com você. Mas na verdade eu tinha percebido sim, né? Então, claro, esse rapport ele tem que ser buscado, a gente tem que buscar os pontos em comum com o possível cliente, justamente para criar vínculo, para mostrar que a gente é igual, porque a gente gosta mais de quem é igual a gente compra mais facilmente das pessoas de quem a gente se torna amigo. Então, esse rapport ele tem que ser buscado, mas com naturalidade. Sim, sim. E às vezes ele tá exatamente naquele ponto que tu não espera, né? Não é nem naquela técnica específica, de um spin, não falando de técnica, né? Mas sim, talvez é um ponto específico ali, talvez é uma história que tu tem em comum com a pessoa, talvez é uma cidade que ambos já foram, tu puxa ali um ponto específico, né? E a gente vê muito isso, que aí foge também dessa questão de robotização. Porque hoje, com esse avanço de IA e tudo, a gente vê que, cara, tem muita coisa que tá muito automatizada, muito robotizada, sim, né? Então, quando você vai ali, tu entra em contato com alguém no WhatsApp, a primeira coisa é o quê? É um filtro IA. E aí tu já tem essa sensação que, cara, isso aqui não tá encaixando bem. Então, quando entra um vendedor, que ele entende não somente de técnicas de venda, mas também da parte de comportamento humano, cara, isso muda completamente, né? Porque ele sai um pouco daquele negócio de engessado, robotizado. Ele, de fato, vai sentar contigo como um amigo, como um consultor, né? E, de fato, olha, eu sei que essa dor aqui, ela te atinge, só que eu tenho isso para transformar exatamente essa dor. Isso faz total diferença, né? Pesquisando um pouquinho ali na tua história, né? Instagram, tudo, eu vi que hoje os teus métodos, eles são baseados em alguns pilares, né? Conta um pouquinho sobre isso. Eu acabo juntando alguns assuntos assim sobre os quais eu acabo palestrando ou dando consultoria, né? Porque a minha atividade principal é de corretor de seguros e eu busquei, na verdade, por esse trabalho porque eu já conhecia o autor Gustavo Cerbasi, já era fã dele antes disso, enfim. E quando houve a oportunidade de trabalhar com seguros, eu abracei isso justamente para fazer parte do planejamento financeiro das pessoas, sim, que é algo importantíssimo, como eu havia aprendido então com o autor. E como eu sempre fui então da área comercial, isso me levou a vender sempre muito, muito bem. E pelo fato de o seguro ser parte então do planejamento financeiro, eu acabei buscando mais informações para poder prestar justamente a consultoria de sim, finanças pessoais também, e aí palestrar sobre o tema, né, de finanças e investimentos da mesma forma. E aí tem aquela frase, né, dos ingleses, time is money, né? Sim. Tempo é dinheiro. Então, o tempo e dinheiro estão muito relacionados, apesar de serem duas riquezas distintas, elas estão muito ligadas. Então, eu também acabei montando uma palestra, então, de gestão do tempo. Inclusive, costuma lotar mais até do que a de finanças. Eu brinco às vezes assim que dá a impressão então que não está faltando dinheiro, está faltando só tempo para gastar. Sim, assim, sim. E aí, vendas é um treinamento que eu passei a dar regularmente, mais recentemente, assim, para o público em geral,
E até foi estranho eu ter demorado com isso, porque eu sempre dei treinamentos para equipes que eu gerenciei, mas nunca para o público em geral. Até que um dia, um dono de uma construtora aqui em Blumenau comentou que estava com um problema de fechamento lá na equipe dele. E eu tenho aquele princípio, que o problema de fechamento não é um problema de fechamento, é um problema de não ter feito bem etapas anteriores da venda, né? E aí eu oferecia a possibilidade de levar aquilo que eu dava de treinamento para equipes que eu gerenciei em formato de palestra para equipe dele. E dali para frente comecei a oferecer isso mais regularmente. Fiz 2 turmas já abertas lá dentro do CIB, aqui em Blumenau, e agora estou num formato mais in company. Então, esses assuntos, pelo menos na minha cabeça, eles se relacionam muito, assim, porque, como eu disse, seguro tem que fazer parte do planejamento financeiro. O planejamento financeiro é importante para todo mundo. A gente teria bem menos situações de famílias endividadas, como acontece atualmente no Brasil, se todo mundo tivesse, né, essa educação financeira. Aí, dali para a gestão do tempo, foi muito natural também, porque, como eu disse, tá bem relacionado. E vendas também é algo que é do interesse de todos, porque todo mundo precisa saber vender, mesmo que não trabalhe com vendas diretamente. Se você quer convencer uma pessoa de um ponto de vista, por exemplo, você pode estar utilizando técnicas de vendas também. E, de uma certa forma, é um ótimo jeito também de ter renda extra, que daí volta a relacionar com o assunto finanças, e daí por isso que eu entendo que esses assuntos se relacionam muito. Show de bola. A gente já vai voltar na parte de consultoria, só que antes eu quero entender um pouquinho assim, ó. Seguros. Cara, é uma coisa que todo mundo necessita, e a gente sabe disso, só que a gente vê que é um mercado que ainda tem muita oportunidade, né? Sim. Hoje, o que tu vê que é o maior desafio desse mercado de seguros? Eu diria que é justamente levar a informação consultiva para as pessoas, para despertar esse interesse, porque, para começar, já é um trabalho justamente consultivo, e a gente sabe que aquilo que é consultivo dificilmente é buscado pelas pessoas. A gente acaba tendo que justamente prospectar mais, né? Aí tem uma dificuldade com o público brasileiro, que principalmente em relação ao seguro de vida, por exemplo, que é um assunto que as pessoas não gostam de pensar, não gostam de imaginar a possibilidade de vir a falecer ou de ficar inválido, que é uma cobertura que a gente pode ter no seguro de vida também, entre outras, enfim. E esse é um erro, eu diria, porque justamente se já é difícil pensar no assunto, imagina então passar pela situação. Sim. Então, por que você não tira um momento da vida para deixar isso planejado? Porque daí, dali para frente, você vive justamente mais tranquilo. É como acontece com o seguro do carro, por exemplo. As pessoas não tiram o carro novo da loja sem seguro porque sabem que pode acontecer alguma coisa. Por que a gente não faria isso com o bem maior da gente, que é a nossa própria vida, né? Então, eu entendo que o desafio é essa conscientização, mas daí justamente temos aí a oportunidade, porque o corretor que leva essa informação para as pessoas acaba vendendo mais. É o que acontece no meu caso. Com todo mundo com quem eu converso, eu fico buscando ali tem alguma margem aqui nisso que a gente está falando, para eu puxar um ganchinho lá para falar de seguro de vida, né? E aí, não por acaso, os números acabam sendo mais expressivos aí do que os dos colegas. Show de bola. E assim, ó, independente do mercado, eu vejo que vendas é uma ciência, né? Sim. Então, assim, a gente vai vender carro, vai vender seguros, vai vender o que for, entre serviços, entre qualquer coisa. Na minha visão, é de fato uma ciência. Então, não tem aquela pessoa que não sabe vender porque ela não nasceu com o dom. Existe a pessoa que não sabe das técnicas certas para vender algo, né? O seguro entra um pouquinho nisso, porque assim, ó, o seguro, se a gente fala que a pessoa vai ter um seguro para quando ela morrer, é um pouco pesado, né? Mas se a gente entra ali num tópico de que o seguro é um gesto de amor para quem fica, muda completamente a visão, né? Então, eu vejo que vendas é muito sobre conseguir fazer com que a pessoa enxergue que aquilo ali não é da forma com que ela tá vendo naquela hora. Então, a dor dela talvez não é daquela forma, talvez a necessidade dela não é daquela forma. Mas aí entra o vendedor consultor para conseguir pegar isso ali e mostrar ela um outro lado, né?
E aí eu entro em um outro tópico. Na tua visão, qual que é a diferença entre um vendedor que é consultor e o vendedor que não é? Bom, se puder só contribuir num ponto anterior ainda, que é sobre o seguro, é importante saber que se dói a questão de falar da morte, né, ou planejar algo nesse sentido, lembre-se que o seguro de vida ele não é só para deixar algo para alguém, ele pode ter as coberturas também para garantir a própria renda, tanto que muito cliente... justamente, às vezes, a pessoa que é solteira, sem filhos, que não tem, então, dependentes financeiros, e aí, por isso, acaba justamente podendo contratar as coberturas que garantem a própria renda, porque, como eu sempre digo, se a gente não estiver trabalhando, as contas não param de chegar, né? Agora, a mágica, justamente, de se ter um método é que ele pode transformar qualquer pessoa em um bom vendedor. E por isso eu bato, inclusive, muito na tecla de as empresas terem justamente um método de vendas, até para justamente não ficar na dependência de um único vendedor estrela, e que se bobear, inclusive, não segue método, não registra nada em CRM, se dali a pouco ele vai trabalhar em outra empresa, ele leva todo o conhecimento e os contatos. Então, isso de ser consultivo tem muito a ver com a questão de ter método. O bom é que hoje em dia tem muita informação disponível, né? E isso facilita, inclusive, para que a gente venha a buscar pelas melhores práticas para que todos tenham mais sucesso, porque é bem triste, né? A questão, por exemplo, daquelas estatísticas do Sebrae que mostram como é grande, aliás, o volume de empresas que deixa de existir já nos primeiros anos, e mesmo aquelas que perduram, né, por mais de 2 anos, acabam vindo ainda uma boa parte a quebrar pouco tempo depois, e isso se deve muito à falta de gestão, que eu ajudo a resolver com a questão de gestão do tempo, que eu falo muito de processos ali nessa palestra, e com o fato de que às vezes não sabem vender, né? O cara às vezes começa numa área técnica numa empresa e é muito bom naquilo e inicia um empreendimento naquela área, e às vezes se vê em dificuldade ao empreender porque não soube vender o próprio negócio, né? Então, por isso que é importante essa busca do método para não ser, então, um vendedor convencional. Sim, e sempre tem aqueles casos do vendedor que ele não tem método, ele não vai ter um framework de vendas, mas ele tem resultado. É aquele cara que ele é realmente fora da curva ali, né? Sim. Mas na maioria dos casos, quanto mais método e mais estrutura se tem, né? Mais fácil é e mais certo é de chegar naquele resultado, né? Esses dias eu estava conversando ali com uma pessoa que é do mercado de seguradoras. Uhum. Só que ele vendia muito bem, há mais ou menos uns 8 anos, e hoje deu uma queda. E mas o que tá fazendo de diferente? Ele tentou enrolar, mas no fim não fazia nada. Falei, cara, se o teu método de vendas há 8 anos era esse, ele não pode ser o mesmo hoje. Porque o mercado está completamente diferente. Sim. Né? As pessoas estão muito mais com acesso à informação. Então, o teu concorrente está muito mais perto dela. Ela consegue ver o Instagram dele, o LinkedIn dele, a pessoa vai chamar ela. Então, assim, a forma que a gente vendia antes não é a mesma forma que a gente vende hoje, né? E aí fica ali aquela dúvida. Na tua visão, qual que é a importância da IA no mundo das vendas? Muito importante, no mínimo, acompanhar de perto o que está acontecendo e verificar como utilizar para o bem, de uma forma que realmente venha a contribuir para melhorar resultados, porque o que não pode acontecer, e até estava acontecendo uma discussão lá no grupo em que a gente se conheceu, né, na última semana, de como está, parece que havendo meio que um contramovimento assim, em relação à IA, porque é natural, né? Todo movimento acaba gerando um contramovimento. Então, ao mesmo tempo que está aumentando o uso da IA, também está tendo cada vez mais pessoas assim com um pezinho um pouco atrás, talvez, ou não gostando daquela robotização, enfim, daquela falta de personalização. Então, precisa ser acompanhado e utilizado de um jeito que realmente resolva, principalmente tarefas repetitivas,
mas sem deixar de lado esse lado justamente humanizado, a personalização, que é aquilo que acaba ajudando naquela criação de vínculo que a gente falava no início, porque é o que a gente precisa fazer em relação a toda a tecnologia que surge, né? Eu tenho parentes que são da roça, meus pais foram da roça também, e a gente viu, por exemplo, a plantação sair daquela máquina, que eu já nem lembro mais o nome, né? Que de forma bem manual a gente colocava a semente na terra, até passar uma mecanização que ainda assim dependia de um acompanhamento. E da mesma forma, em relação a qualquer tecnologia que surge, não seria diferente com a inteligência artificial também. Show. Eu vi esses dias um vídeo que era um consultor, né, de negócio assim, e ele estava indo nos negócios mais inusitados para conseguir implementar IA. Então ele ia no bar do seu Zé, na padaria do seu João, sabe? E assim, a gente percebe que tem negócios que é muito desafiador de se adequar, né? Porque como é que tu vai botar uma IA no bar do seu Zé? Né? Então entra naquilo assim, é para todo mundo? Não é? Só que aí eu penso que é o seguinte, a IA, ela de qualquer forma ela está ali, né? Tu pode usar ela ou não, e tem gente que usa para aspectos fenomenais e tem gente que usa para fazer memes e outras coisas, né? Na tua visão, um negócio que tem uma IA na mão versus outras que não tem então que não utiliza, tu acha que essa pessoa ela consegue dominar um mercado muito mais fácil do que a outra? Vai depender muito do caso a caso mesmo, né? Porque você mesmo citou, né? Tem áreas ou segmentos empresariais em que talvez a gente não perceba como, ou não saiba, ou talvez a própria tecnologia talvez não esteja pronta para tal. Eu acho difícil afirmar algo aqui categoricamente por conta disso, né? O que eu reforço só é justamente a questão de não deixe de acompanhar tudo o que surge de novidade para ver se tem como aproveitar. Sim. Podendo aproveitar e trazendo o resultado melhor, logicamente tem que ser feito uso. Todo mundo tem que ter a preocupação em crescer cada vez mais. E eu não estou dizendo que por conta disso a gente vai ter que, só pelo fato de outros estarem utilizando, a gente passar a utilizar também. É como eu disse, tem que ver se serve e se melhora de fato o resultado. Porque nisso de a gente buscar sempre crescimento constante, é até curioso, porque na verdade mesmo quem só quer se manter precisa buscar crescimento constante. Porque imagina se a gente fosse concorrente, por exemplo, e eu sou um cara que, não, eu só quero me manter aqui com o que eu tenho aqui, ó. Vamos supor que toda essa mesa aqui é o mercado que a gente pode conquistar, né? E aí eu sou dono desse cantinho aqui, onde estão os meus clientes, e não, para eu me manter, isso aqui tá bom, eu não preciso crescer, tá bom assim. Só que daí você, que é o meu concorrente, então você está preocupado em crescer. E aí você começou lá no outro cantinho, né? E está preocupado em crescer, e daqui a pouco você tem uma fatia cada vez maior aqui do mercado. E aí o que acontece quando você já dominou tudo que eu deixei de conquistar, e a única forma de você continuar crescendo é me engolir? E aí como é que eu, desse tamanho aqui, vou competir então com todo esse tamanho, né? Então, por isso que a gente tem que buscar o crescimento sempre cuidando para não deixar de aproveitar as tecnologias que surgem, como inclusive a própria IA. Perfeito. E ela vem muito de encontro na questão de aquilo que a gente faz de forma repetitiva, ela entra de fato para conseguir automatizar isso, né? E isso vem muito de encontro com aquilo que você ensina, que é sobre a questão da gestão do tempo, né? Bem. Perfeito. No teu dia a dia pessoal ali, hoje tu consegue encaixar já isso? Eu tenho usado mais a IA para questões como, por exemplo, outro dia estávamos criando um conteúdo em que a gente queria uma música que combinasse com uma ideia de crescimento, justamente.
E aí a primeira música que foi sugerida ali no Instagram, ela era mais de uma história que envolvia um casal, uma questão mais romântica, assim. Sim. E eu falei, cara, isso aqui não tá legal. Quem entende inglês aqui vai deixar de... digamos assim, não é que vai deixar de curtir talvez o conteúdo, mas eu acho que a gente deixa de reforçar um conceito se essa música não for outra. E aí eu pedi ajuda para IA, por exemplo, porque eu jamais ia lembrar sozinho de outras músicas que talvez falassem de ambição ou algo nesse sentido. Então eu pedi para a IA listar ideias de música em que a letra falasse mais de crescimento, de busca por aprendizado e assim por diante. E aí logo vieram ideias que eu jamais teria lembrado sozinho. Até eram músicas que eu conhecia, mas que eu nunca ia lembrar sozinho. Então ganhei tempo por isso. Eu não tenho utilizado ainda para geração de conteúdo, porque no fim as dúvidas que os clientes trazem, né, acabam gerando muita ideia de conteúdo e isso acaba justamente ajudando. Então, para essa criação de conteúdo não tenho utilizado, mas para esses momentos em que talvez precisa resolver alguns probleminhas assim que eu não teria lembrado, talvez da solução sozinho, daí sim eu tenho utilizado. Perfeito. Eu confesso que assim, ó, eu pessoalmente, cara, eu uso demais, porque eu falo com muita gente todos os dias. Então hoje eu faço o seguinte, eu pego ali o que eu tenho que um e-mail, né? Antes eu tinha que sentar com toda a calma do mundo, digitar palavra por palavra para conseguir fazer aquilo ali, depois ler se tem algum erro. Hoje em dia eu abro o ChatGPT, boto tudo de qualquer jeito e boto ali, ó, corrija. Sim. E aí ele já faz tudo, eu só passo o olho ali, copio, colo no e-mail e vai. Isso me dá um ganho de tempo absurdo, assim, ó, absurdo. E aí eu consigo meio que escalar outras coisas. Porque se antes eu ficava 1 hora só para ler e responder tudo, hoje eu consigo ler, digito muito mais rápido, faço ali uma conferência muito mais rápido e já consigo ir para uma outra coisa, né? Ótimo. Voltando um pouquinho ali sobre essa questão ali de vendas, né? Hoje a gente vê que tem muitos vendedores que eles são meio que engessados, vamos botar assim, né? E a gente vê que tem muita IA que consegue talvez fazer um fechamento de vendas até melhor do que muitos vendedores. Aí entra um questionamento muito forte no mercado. Tu acha que a IA é capaz de substituir um time de vendas? Pode ter ramos em que, justamente por talvez não ser uma venda mais consultiva, isso possa acontecer. Agora, o segredo para o vendedor que não quer ser substituído pela IA é justamente se manter atualizado, se manter relevante, tendo bons números, para que, no mínimo, se reduza muito a chance dele vir a ser substituído. Então, se você acompanha as novidades, faz uso da própria IA na medida do possível para melhorar os próprios resultados, não tem por que você ser substituído totalmente. Perfeito. E, cara, assim, ó, infelizmente é uma verdade do mercado que a gente sabe que a guerra entre o comercial e o marketing, ela existe, né? Então, sempre que não tem um resultado no comercial, a culpa vai ser de quem? Sempre do marketing, né? Que o lead, ele não veio bom, ele é um lead frio, enfim. Quando você escuta isso ali nas mentorias, né? O que tu pensa sobre? É realmente a culpa do marketing ou tá ali entre o roteiro de vendas? O que tu pensa sobre? Então, vamos lá. Se chegou o lead para o comercial e, eventualmente, não foi feito o trabalho de contornar objeções e tudo mais, fica claro que o problema não era de marketing, talvez seja um problema comercial. De qualificação ali, né? Agora, se foi feito tudo que é possível junto desse lead e ainda assim não converteu, se isso começa a ficar muito fora de uma estatística que já foi verificada, aí sim, claro, o problema pode estar em algum ajuste que tenha que ser feito no marketing. Então, é uma questão de a gestão estar olhando para o conjunto.
A gente tem estatísticas para tudo, justamente para verificar onde pode estar ou um eventual gargalo ou alguma falha, porque, sinceramente, não tem... Aliás, não é nem só em relação a marketing e vendas, né? Todos os departamentos da empresa estão trabalhando... É um conjunto, né? Em favor de um objetivo. Perfeito. O João Adib, ele fala muito isso, que todo mundo, independente do setor, é vendedor. Se você não atua com vendas, você atua com quem atua com vendas, né? Porque o fim de tudo é a venda, né? Então, por que a gente faz tudo, seja desde a parte de produção, de marketing, de financeiro, é para que o vendedor ele consiga vender, né? Eu vou agora defender um ponto que eu acho que eu nunca fiz, que é defender o marketing. Cara, acho que eu nunca defendi o marketing na vida, tá? Porque assim, ó, imagina que eu sou do marketing. E aí eu faço ali uma campanha, gero uma landing page e aí eu mando os leads. Só que aí quando chega no vendedor, cara, tem vendedor que pega o lead, tá aqui, e vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Aí o cara não responde. Aí passa um dia, 2, manda outra mensagem, não responde. O cara vai ali botar no sistema que é um lead desqualificado, inexistente. Cara, não é assim. Pega o lead, liga. Não atendeu? WhatsApp. Não respondeu? Pesquisa. Instagram, LinkedIn. Tenho qualquer outra informação, e-mail, joga no Google, vê se está vinculado com o jurídico, alguma coisa, qualquer coisa, cara. Tu tem que ir em busca disso. Porque um lead, para ele chegar na tua mão, não é fácil. Não é barato, né? Então, cada vez mais, tanto na questão de orgânico quanto pago, o lead está cada vez mais caro. Então, cara, dê valor àquilo. Porque aquele lead, na tua mão, se ele não converteu, se joga na mão de outro vendedor afim, com certeza ele vai gerar negócio, sabe? Então, esse ponto eu vou até defender o marketing, porque eu vejo muito isso, cara. Pega o lead, atua de qualquer jeito ali, faz um contato mais ou menos e depois joga fora. Não, cara, vai em busca mesmo, sabe? Vai com afinco, assim. Esses dias eu perguntei pro pessoal lá do comercial, né? Falei, cara, tem esse cara aqui que ele tá com tudo certinho, só falta assinar. O que tu acha da gente mandar flores pro escritório dele? Porque aí é impossível de ignorar, né? Sim. Eu duvido se chegar flores lá com o meu nome, esse cara vai ter que me responder, né? No mínimo para agradecer pelas flores. Exatamente. Hoje tu fala de ter resultados ali que somam 10 concorrentes, né? Tu já tem algum número hoje que tu consegue metrificar isso dos teus resultados comparados com o mercado em si? Sim. Bom, primeiro deixa eu só concordar contigo com a defesa do marketing, porque realmente não é fácil no sentido de ser trabalhoso, além justamente do custo envolvido. Então, está muito certo o que você diz de que o vendedor tem que justamente tentar muito mais. Até tem um número interessante, que é a questão de que a maior parte dos vendedores, em torno de 70%, desistem do cliente até a terceira tentativa, só que mais de 80% dos negócios concretizados acontecem depois da sexta tentativa de contato. Ou seja, a maior parte dos negócios está deixando de acontecer simplesmente por falta de mais tentativa da parte do vendedor. Agora, em relação aos números, isso dos 10, isso eu estou ainda arredondando para baixo, na verdade, né? Porque eu faço parte de uma corretora que é especialista em benefícios que a gente fala nos seguros, então seria o seguro de vida, plano de saúde, seguro viagem, e eu vejo nas reuniões, seja mensais ou trimestrais ou do ano, a diferença dos meus números para o dos colegas, porque como é que funciona? A gente tem uma sociedade, mas cada um vende para si. Sim. Então a gente divide custos com o contador, né, a equipe administrativa e tudo mais, mas daí o resultado de venda é de cada um. E eu vejo lá que hoje deve ter umas 14 pessoas na área comercial e eu tenho vendido mais do que a soma delas. Fora isso, pelo contato com o mercado segurador, eu sei que eu também sozinho vendo mais do que corretora aí que tem umas 20 pessoas
na equipe, né? Então, por isso que eu até arredondei para baixo, porque falar que já vende mais do que outros 10 já impressiona um pouquinho, acredito, modéstia à parte. E isso no mercado atual, na corretagem, no caso, enfim, porque eu já trabalhei em seguradora também, como um corretor específico, exclusivo, aliás, daquela seguradora. E eu lembro que a informação que chegou para mim através da gerência é que eu, em treinamento, tinha sido o primeiro corretor a conseguir 10 agendamentos de atendimento em um dia de trabalho, coisa que não tinha acontecido até então, mesmo junto dos experientes. Eu já vendia um volume em treinamento também maior do que os corretores experientes, e isso ainda falando do mundo dos seguros. Vendendo cursos profissionalizantes, por exemplo, já aconteceu de eu pegar uma escola que tinha estrutura para ter 60 turmas simultâneas, que estava com uma turma só em andamento e na qual, ao final de um ano, já tínhamos 15 turmas simultâneas fora, turmas que concluíram o curso ao longo do ano, e que, por sinal, não era a escola mais barata da cidade, mas a gente via até um movimento de cancelamento nas mais acessíveis, assim, para passarem a fazer o curso com a gente. Então, tem os números nesse sentido, por conhecer tanto internamente da corretora, como pelo contato com o mercado também. Perfeito. Eu gosto muito da ideia de números, porque às vezes a gente fica à mercê, né? A pessoa fala, mas esse cara é bom? Não é a resposta não sei ou é. A gente pega dados e vai de fato ver. Quantidade de visitas, reuniões, conversões, ticket médio. Então, tudo isso serve para quê? Para a gente conseguir metrificar aquilo que antes era só, eu acho. Esse cara é bom? Acho que é. Mas não, hoje em dia a gente tem uma série de dados, né? E Sim. Os dados fazem total diferença ali na questão de vendas, né? Sobre um assunto importante, sobre a questão de sistema. A gente vê que muito comercial hoje está no escuro, né? Não tem sistema de gestão de leads, não tem sistema de busca de leads, né? Na tua visão, assim, ó, qual que é a importância de um sistema comercial? Total. Inclusive, ao mostrar nos meus treinamentos o slide em que eu tirei a foto poderia ser de qualquer uma das reuniões, mas numa das que mostrava o resultado de vendas de cada um, em que a gente poderia ver justamente que os meus números eram maiores do que a soma de todos os demais. Eu mostro isso na minha palestra e falo, olha só, gente, dessa turma aqui, só um usa CRM. Quem vocês acham que é? Então, assim, para mim não dá para dizer que CRM, preencher o CRM é perda de tempo, que é uma desculpa que às vezes se ouve assim na área comercial, né? Muito pelo contrário, porque por mais que você precise investir um tempo registrando ali o que você já conversou, deixando um lembretinho para quando retomar o contato e assim por diante, esse tempo investido justamente se transforma em tempo ganho. Por quê? Imagina você passar pela situação de, ou porque você já gastou tempo prospectando, ou atendendo um lead que foi gerado talvez pelo marketing e chegou para você, você passa por todo o trabalho de coletar informações, de apresentar a solução, de negociar, enfim, e depois, quando só falta o fechamento, talvez você esqueça de retomar o contato com o cliente, porque não foi utilizado um sistema Sim. que te ajudaria a lembrar de retomar esse contato, né? Ou mesmo que você lembre de retomar, depois você talvez não lembre mais do que foi conversado com aquele cliente. E aí, quando a conversa é retomada, o cliente fica com uma sensação de que você esqueceu dele. Então, é até gratificante, assim, ver como o cliente fica com a impressão de que, nossa, o cara lembra de tudo a meu respeito e faz um ano que a gente não se fala mais, e a verdade é que, na verdade, eu não lembro mesmo. A questão é que eu olhei para o histórico no sistema antes de retomar a conversa.
E aí você tem alguns ganhos, né? Como, por exemplo, a própria questão de até depender menos de geração de novos leads, porque se você retoma o contato com aquelas pessoas com quem você já conversou, a possibilidade de fechar negócio é maior, porque são pessoas que já conhecem o seu trabalho. Então, é diferente daquele trabalho que você tem que fazer do zero com um lead novo. Então, eu sempre falo, você acaba criando um estoque de clientes, vira uma bola de neve, assim, porque, imagina, você pode, ao começar a usar o CRM, talvez ainda ter poucos registros, mas vai passando o tempo e de cada um dos contatos deixando um lembretinho para quando retomar a abordagem, chega um momento que você tem um volume que vai te permitir, inclusive, escolher as oportunidades mais rentáveis. Com certeza. E aí, esse ponto é importante porque, assim, ó, hoje com rede social, a gente tem informações de todo mundo, né? Então, se eu entro na rede social ali do Eduardo, eu vejo, por exemplo, quando que é o aniversário dele. Então, se eu entro na rede social de quem eu tô negociando, eu consigo ver quando que é o... Deixa eu ver... uma data especial. O aniversário do filho dele. Então, eu consigo usar essas informações para talvez negociar algo ao meu favor. Imagina se uma semana antes do... Deixa eu ver. O aniversário de casamento dele. Eu mando uma mensagem lembrando que daqui a uma semana é o aniversário de casamento dele. E lembrando que eu tenho uma condição especial para comemorar isso. Cara, é impossível de ser ignorado. Sim. E eu vejo muito que as pessoas falam que o lead não me responde no WhatsApp. Mas às vezes é porque a mensagem não é interessante. Eu te mandar um oi, às vezes é chato. Mas se eu mando ali algo impossível de ser ignorado, juntamente com algo especial, talvez um bônus, talvez uma lembrança, talvez algo, né? Isso faz total diferença. Então eu sempre gosto, cara, fuja um pouco do óbvio, né? Esse negócio de, oi, vi que você tem... Não. Cara, tava pesquisando aqui nas tuas redes, tu faz isso, né? A pessoa, sim, que legal. Aí a partir disso tu consegue essa ponte de contato e a partir disso tu vai explorando novas possibilidades, né? Eu gosto muito dessa ideia de sair do óbvio, né? E a gente conversando aqui, a gente percebe que tu é exatamente esse cara, né? Que não fica engessado ali em um mercado, não fica engessado ali em uma técnica específica. Você é uma pessoa que tem muitos anos de mercado e tu sabe aquilo que dá certo e tu usa exatamente isso e consegue replicar isso, né? Muito bem. Agradeço aí pela tua análise. Fico feliz que isso transpareça, porque eu procuro fazer muito isso que você comentou, assim, de justamente personalizar. Até porque, né, vamos falar a verdade, assim, quando é que a gente consegue mais facilmente uma resposta de um possível cliente? Justamente quando a gente mostra que está querendo ajudar, que quer resolver um problema, quando a gente personaliza esse atendimento, inclusive falando das coisas que são do interesse da pessoa. Por isso aquela máxima também de que a gente deve mais ouvir do que falar. Então, perguntar as coisas que são do interesse da pessoa, porque aí sim a gente obtém as respostas mais facilmente. Aquele negócio de já estar talvez com uma negociação em andamento e só perguntar, por exemplo, se já avaliou a proposta, dificilmente vai ter uma resposta. Agora, retomar um contato acrescentando uma informação nova com base no que você justamente já pesquisou nas redes sociais, como você comentou, ou pelo que você já sabe das conversas anteriores, certamente vai agregar valor e provocar uma resposta. Show de bola. E assim, o vendedor, ele vive de agenda, né? Na tua visão, o quão desastroso pode ser a falta de organização na agenda? Sabe que tem até uma história engraçada que eu já observei, pelo fato de não ser utilizada uma agenda. Voltou uma diretora para uma empresa, enfim, que eu trabalhei, voltou de viagem, e ela disse que lembrava que tinha uma reunião com alguém naquele dia. Só que aí ela não lembrava com quem era e nem onde era. Ela não sabia se era, então, na própria empresa, ou se ela tinha que visitar alguém, enfim.
E aí começou o seguinte desenrolar de fatos. Primeiro ela pegou uma agenda que ela até usava em parte para verificar se alguma coisa estava anotada ali. Não estava. Aí ela ligou o computador porque algumas coisas ela deixava marcada também no Outlook. E ali não estava. Fora isso, ela pegou, a gente ganha às vezes aqueles calendários assim de brinde que ficam em cima da mesa, né? Ela disse que algumas coisas ela anotava ali também. Ela pegou lá para ver se estava lá. Não estava. Aí tinha mais alguns papéis espalhados por sobre a mesa que ela começou a revirar também, porque algumas coisas ela também anotava em papéis soltos, Sim. assim, né? E não achando a informação, ela começou a ligar para algumas pessoas para justamente perguntar: é contigo que eu tenho reunião hoje? Então, percebe assim que ela gerou até um efeito cascata de perda de tempo. Sim. Que atrapalhou também outras pessoas, que no mínimo tiveram que atender uma ligação que não era necessária, além do que provavelmente ela se atrasou, se é que essa reunião aconteceu. Então, daí a importância dessa organização que você falou, que para vendas especificamente, em muito vai contribuir justamente o uso do CRM. Isso. E assim, ó, é um conteúdo gigantesco, né? São 25 anos de mercado, então a gente sabe que não tem como a gente resumir tudo em uma hora de conversa só, né? Mas para quem quer saber um pouquinho mais do Eduardo, aonde que a gente vai te encontrar ali? Bom, eu estou no Instagram, no perfil @, Eduardo Lara Consultor. E ali tem atalho para outros contatos também. Maravilha. E assim, ó, a gente sabe que não é só acompanhar nas redes, tu também faz toda a parte de consultoria, né? Sim. Perfeito. E aí hoje tu foca em algum segmento específico ou isso é aberto ali num todo? A consultoria ela tem sido mais de finanças pessoais, no caso, então. Se a pessoa tiver ou dificuldade com organização financeira ou com reduzir gastos, talvez tenha necessidade de quitar alguma dívida ou simplesmente quer aprender a investir melhor, se já for investidor, eu posso ajudar com isso, seja nos aspectos pontuais ou num planejamento completo que a pessoa vai ter para apenas executar e ir renovando os objetivos, então, ao longo da vida. Isso pode acontecer em grupo também nas empresas, ou então de uma forma mais resumida em formato de palestra, então, também, né? E consultoria daí também ela pode ser, então, de vendas. Eu ajudo, então, ou a empresa ou o profissional que quer vender mais a criar e documentar, então, o seu método de vendas para garantir que, então, este profissional tenha melhores resultados ou para que na empresa, então, todos tenham melhores condições, então, de performar mais. E aí os conteúdos ali mais de gestão do tempo acaba sendo mais em formato de palestra mesmo. Maravilha, perfeito. Gente, são 25 anos, né? Então, obviamente, tem muito mais coisas, né? E eu vou convidar a todo mundo ir nas redes sociais do Eduardo, seguir ele e, de fato, conferir, porque tem muito mais conteúdo, tá? Infelizmente, o nosso papo vai ficando por aqui, né? E fica o convite já para uma nova oportunidade. Foi bem bacana, cara. Eu tenho certeza que o pessoal ali de casa gostou bastante, tá? Então, muitíssimo obrigado. Bernardo, eu que agradeço pelo convite, fiquei bem feliz. Espero ter contribuído. Fico à disposição para continuar conversando, como eu disse lá no Instagram, seja via direct ou no atalho que tem para o meu WhatsApp. A gente pode continuar conversando com todo mundo, porque é um tema sobre o qual é justamente interessante trocar ideias para que, enfim, surjam justamente mais oportunidades e para que todos venham justamente a prosperar mais, como eu sempre falo, né? Se a gente vende mais, cuida melhor das finanças, gerencia melhor o tempo, isso tudo contribui para que a gente tenha uma vida mais próspera, que vai permitir encaixar mais alegrias na rotina e assim a gente vive mais feliz. Então, brigadão mesmo. Maravilha. E se você está no YouTube ou então no Spotify, já deixa o seu like e encaminha esse vídeo para aquele teu vendedor que tu sabe que está precisando de ouvir algumas verdades ali, beleza? No mais, ficamos aqui e voltamos depois com mais um episódio do nosso Workaholic. Um forte abraço, valeu!